nome de Jesus todo outro espírito que não seja um espírito de adoração, de culto, de louvor, de entrega. Nós repreendemos em nome de Jesus. Nós repreendemos em nome de Jesus, porque nós viemos aqui para prestar um culto a Ti. E a Bíblia diz que vem a hora, e a hora é agora. Fale assim: a hora chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em... Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor, quero contemplar teu rosto, Pai. venho ungir minha oferta de amor, dou a Ti meu coração, Meu Deus, meu Pai. achei em mim um verdadeiro adorador. Achei em mim, verdadeiro adorador, com vestes de louvor, quero contemplar teu rosto, Pai. Venho ungir minha oferta de amor, dou a Ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim, igreja, achei em mim um verdadeiro adorador. Então declare: meu prazer, é meu prazer Te adorar, Senhor. É o meu prazer ministrar louvor. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor, quero contemplar teu rosto, Pai. minha oferta de amor, dou a Ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. Segura a nota, Tiago, pra Te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei. Jesus. Meu prazer é Te louvar, Meu prazer é estar nos atos do Senhor. meu prazer é viver na casa de Deus, onde tenho amor. achei em mim. Você. Só o teclado. Venho ungir, dou a Ti meu coração. Verdadeiro adorador. Responda para você a pergunta dando glória a Deus. Continua dando glória a Deus aí. Aleluia. O que você vai fazer se Deus te achar aqui hoje? Se Ele te achar, se Ele aparecer para você, tal como Isaías lá no templo, templo lotado e só ele viu Deus, aleluia. O que você vai fazer? Então reaja aí, dê glória a Deus mais uma vez, aleluia. Aleluia. Cadê os assembleanos de mais de 20 anos? Levanta a mão, os assembleanos de mais de 20 anos aí, levanta a mão. Glória a Deus. Então vocês conhecem, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus, a verdadeira paz. A verdadeira paz só tem aquele Quem já conhece a Jesus, que sente
Aqueles que têm 25 anos, vai lá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não, não. Não dá, sem Jesus não dá. 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 Se liga, igreja, para Deus sempre o melhor. Então vamos dar o melhor para Ele. Vamos misturar isso tudo aí, vamos ver o que vai dar. Solta. Está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz, a verdadeira Mas só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, aleluia. que vem do nosso Senhor É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso escutar o exército de Deus marchando sobre a terra em plano de guerra. Vai, já ouço o louvor que Arma de declara vitória, o exército de Deus, o exército de Deus, o exército de Deus marchando por terra agora. Os inimigos de Deus sejam estabelecidos. estabelecida a casa do Senhor. Vai por terra. Que cura, santifica. Ele tem nos dado nova vida. Ele tem nos dado um novo cântico, um novo espírito. Os nossos lábios vamos proclamar. Dá sem Jesus, vai, vai. Não dá, sem Jesus não dá. Não, não, não dá. Sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. Não dá. Sem Jesus não dá. Não dá. Sem Jesus não dá. Não, não, não. Sem Jesus não dá. Não dá. Não dá sem Jesus. Não dá sem Jesus, porque para Deus sempre o melhor. Quem quer ser profeta de Deus a essa hora aqui agora, ser usado por Deus, boca de Deus aqui nesse lugar? Então vira com autoridade para o teu irmão e fala assim, ó: ainda que a figueira não floresça, fala para ele. Ainda que não haja o fruto da vide, fala assim para ele: não para de cantar, não deixe de adorar. Aleluia.
Fale: todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu vou seguir com fé. Eu sei que tudo posso em Deus. Quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Eu vou Seguir com fé, com meu Deus eu vou. Para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou. Nas alturas sou Isso. Você já imaginou você cantando isso pro seu problema? Pra sua dificuldade? Aquela coisa que quer assim te oprimir, quer te deixar no canto da parede assim, você fala assim: eu vou seguir com fé. Eu quero que agora não cante cantores aqui, eu quero que cante guerreiros do Senhor aqui. Cadê os guerreiros? Estão aqui? Você vai cantar, ó, quem tem que se preocupar muito com a afinação, então é a gente aqui. Você pode soltar a voz aí, não tem problema nenhum, tá bom? Tudo bem? Mas eu quero que você grite, é grito de guerra, tá bom? Vamos treinar isso agora? Eu vou seguir com fé, vai! Com meu Deus eu vou. para a rocha mais alta que Aí sim! eu sei pra onde vou. Como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Pensa naquela coisa ruim que está te oprimindo assim, enfermidade, eu vou seguir com fé. Desprezo, eu vou seguir com fé. Vergonha, eu vou seguir com fé. Aproveita, aplaude, misturado com glória a Deus aí. Dá cabo, sem beat, na pressão. Eu quero mais guitarra no meu ponto aqui, ó. Isso, guerreiros. Solta a voz aí, meu irmão. É pra cantar com o espírito de guerreiro. O meu Deus é maior que os meus problemas.
A minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso render. Assim, ó. Eu vou seguir com meu Deus, eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com meu Deus, eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Celebre forte. O inimigo, quando vê o teu amor, ele sai correndo. Quando ele vê essa prova de autoridade. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Eu vou. Para Deus o melhor. Você já viu como a gente às vezes nós temos que dar justificativas, temos que ficar explicando coisas de situações para muita gente. Vou te dar um exemplo. Quando a gente namorava, não, antes de namorar, as pessoas perguntavam pra gente assim: e aí, como é que vai começar a namorar? Só quem já ouviu essa pergunta levanta a mão, só pra eu ver aqui. Chato que só, né? Aí você começa a namorar. Olha, a galera que não tá namorando, tá boa, você vai ser demandado acerca disso, mas relaxa, hoje você tem uma resposta legal de Deus aqui. Aí você começa a namorar. Aí qual é a pergunta? E aí, quando é que é o casamento? Tô a fim de comer bolo. É ou não é assim? Aí você casa, André. Qual é a próxima pergunta? Quando é que vai vir os filhos? Aí você tem o primeiro filho. Qual é a próxima pergunta? Quando é que vem o segundo? Tem perguntas que deixam a gente meio assim, né? Mas tem aquelas perguntas que a gente não tem resposta. Tipo, esse diagnóstico já disseram que é para morte. E agora? E agora eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Olha, quem começou assim quebrou, hein? Você está bem mesmo? Você sabe que você não está bem. Mas em Deus eu posso todas as coisas. E quando a pergunta já vem com uma sentença assim, ó: esse caso aí, só um milagre. Como é que você vai responder para ele? Assim, ó: a resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, Mas eu sei, vai ser perfeito. como tudo que Ele faz. Dá lugar, dá lugar. Não, não há lugar. Não há lugar melhor.
eu sinto. Ele está aqui. Que o Senhor está. Só nesse lugar. Eu repreendo toda dúvida, eu repreendo todo medo, eu repreendo toda aflição. Já saiu em nome de Jesus. Está levantando um povo forte que vai ter resposta em Deus para os piores dilemas da vida. Recebe, recebe, vai, Senhor. Capaz de me levar de todo entendimento. As pessoas vão ficar embasbacadas quando vê o que Deus vai fazer na sua vida. Como é questão de pé. Como eles conseguiram. Levanta tua mão e adora. A resposta é eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. começa a adorar a Deus. Não há lugar, não há lugar melhor Que o lugar que eu sinto. Olha Deus pertinho de você aí. Que o Senhor está. Só nesse lugar. O medo perde a vez. Dá lugar à fé. E dá lugar à fé. Capaz de me levar. Capaz de me levar. Rapaz, que excede todo entendimento. Quem vê de fora em ti, como é questão de pé. Como eles conseguiram. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Declara, declara, declara. A resposta é eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Quantos creem que no meio desse louvor agora, nesse momento, Deus rompeu barreiras no mundo espiritual e curas foram operadas aqui nesse lugar? Quantos creem nisso? Transformações foram realizadas. Então eu quero ouvir a igreja comigo agora, porque a gente vai ministrar para pessoas que estão nos assistindo agora. Deus me orienta a orar por pessoas que estão agora nos assistindo no leito dos hospitais, pessoas que estão e vão assistir agora uma situação difícil. Deus tem a última palavra.
Quem quer ser profeta? Boca de Deus aqui nessa hora. Nós vamos voltar para a resposta é que eu vivo de milagres. Mas nós vamos agora ministrar milagres na vida de pessoas que estão aqui precisando e pessoas que estão nos assistindo. Só o coro. A resposta é: eu vivo de milagres dessa vez. Senhor, vai ser mais um milagre. Entra naquele leito. Eu não sei como Deus irá fazer. Todos os diagnósticos estão mas contrários. eu sei, vai ser perfeito. Por tudo que Ele faz. Vai dando lugar, vai dando lugar. Oh, aleluia. Gente, eu não sei se você consegue compreender isso nessa dimensão que eu vou explicar. Todas as instituições desse mundo estão ruindo. Uma pessoa no extremo oriente pode, sentado na sua cadeira, apertar um botão e o mundo acabar. Possa ser que isso seja bem próximo. O arsenal bélico da Rússia dá para acabar o mundo 13 vezes. Só o arsenal bélico da Rússia. E tem um doido lá. Portanto, eu quero que hoje a gente feche os olhos aqui nesse lugar, com a certeza que, se em breve tudo acabar, nos restará um encontro com o Senhor nos ares. Oh Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens do mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá, e em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória. Libera, libera, vai! Glória ao Autor da minha fé. Foram feitos meus irmãos, e agora
só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, 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 enfim. Por isso eu canto glória. Declare, declare. Da minha fé, glória, glória ao Autor. Manda a glória pra cima mais uma vez, glória, e glória, e glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Mais uma glória ao Autor. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Com as mãos para cima assim. Glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Lá em cima vai. O autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha. Glória ao Senhor, o autor da minha. Igreja, boa noite. Graça e paz de Cristo Jesus, amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Bom estarmos na casa do Senhor essa noite. E nessa oportunidade podermos ministrar a poderosa palavra do Senhor, amém? Se você pode reverenciar a palavra, por favor, esteja de pé. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 41. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 41. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Eu vou ler, você acompanha na sua Bíblia ou no telão, de forma que todos possamos compreender o texto da Santa Palavra. Amém? Versículo 41 de 1 Reis, capítulo 18, diz assim: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cume do Carmelo, ao cimo do Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: Sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: Não há nada. Então lhe disse Elias: Volta, e assim fez por 7 vezes. A 7ª vez disse: Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe:
aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco, os céus se engreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Amém? Só até aí, que Deus nos dê uma boa palavra nessa noite. Pode tomar assento. Vamos lá. Eu quero compartilhar uma palavra. A santa palavra de Deus, ela diz que a Bíblia Sagrada, ela diz que esta palavra de Deus, ela tem alguns objetivos. Dentre eles, o que a palavra de Deus está apta a fazer, diz a Bíblia, que ela ensina, que ela corrige, que ela consola. Então, quando nós recebemos uma palavra de Deus, nós a recebemos com o intuito ou o propósito de sermos ensinados, de sermos corrigidos ou de sermos consolados. Essa palavra que Deus colocou no meu coração hoje é uma palavra, eu posso assim dizer, que cumpre fielmente aquilo que a Bíblia diz que ela veio para ser. Uma palavra que ensina, uma palavra que corrige, uma palavra que consola. A vida cristã, ela é regida, irmão João Nelson, por algumas disciplinas, ou por algumas leis. Dentre elas, podemos citar que a vida cristã é regida por obediência a Deus. Desde que você foi alcançado pelo Evangelho de Cristo e decidiu viver esse novo e vivo caminho, que é o caminho da graça, o caminho da salvação, um caminho que é subordinado à vontade de Deus, você se submete a uma disciplina cristã chamada obediência, e você passa a acreditar que obedecer a Deus é o melhor caminho dentre todos que podem lhe ser apresentados. Os mais antigos vão lembrar daquela expressão simples, até infantil, onde diz: o alfabeto de Deus é obedecer. A Bíblia, em vários textos e em vários contextos, vai nos incentivar ou vai nos impulsionar à prática da obediência. Então, a obediência é uma prática de vida cristã. Quando nós nos encontramos no caminho de Jesus, quando nós compreendemos o caminho do Evangelho de Cristo, quando nós aceitamos o caminho de Jesus, nós nos submetemos a um caminho onde a gente acredita que obedecer a Deus é a melhor opção que temos, ainda que, aos nossos olhos, outras opções melhores possam aparecer. Mas para mim e para você, não. A gente acredita que obedecer a Deus, dentre todas as outras opções, ainda é o melhor caminho. Então, a obediência é uma disciplina cristã que nós exercemos. Nós obedecemos a Deus. Na realidade, por várias e várias vezes, nossa busca é sempre pelo quê? Ouvir uma resposta de Deus, ouvir uma palavra ou uma direção de Deus. Porque quando Deus fala, a gente obedece. Eu acredito aqui que se eu perguntasse para todos vocês aqui, olha, se Deus hoje falar para vocês adotarem um caminho, eu tenho certeza que todos vocês responderiam: eu vou obedecer. A obediência, ela é uma prática de vida cristã que nós nos submetemos. Então a obediência é a primeira prática que eu quero citar aqui. Quando nós obedecemos, nós acreditamos que a obediência é algo bom para nós. Obedecer a Deus é bom. E a segunda lei, a segunda prática da vida cristã, que rege muitas vezes a nossa vida, é a fé. Não uma fé apenas, não a fé do ponto de vista salvífico, onde a gente acredita que é salvo pela graça, mediante a fé, mas a fé em acreditar que Deus tem o melhor para nós. A fé de acreditar que Deus pode fazer muitas coisas. A fé de acreditar que uma oração como nós fizemos aqui pode curar o doente. Eu e você temos a disciplina cristã de termos fé. Se eu perguntar para você bem aqui, meu irmão, se eu trouxer um doente aqui e a igreja orar, você tem fé que ele pode levantar? Você diria: certamente tenho. Deus pode fazer milagres. A nossa vida, ela é regida e nós vivemos um ciclo de fé em fé. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui, se nós fizéssemos uma entrevista, teríamos vários e vários testemunhos de várias e várias situações onde a fé mudou a sua vida. Você acreditou que poderia dar certo e deu certo. Você acreditou que aquele propósito de oração poderia ter resultados e teve resultado. O que eu quero lhe dizer nessa introdução
é que a nossa vida cristã, a vida de quem encontra com Jesus, ela é regida por várias leis, por várias disciplinas. Mas eu quero citar duas hoje: a fé e a obediência. A gente realmente acredita que obedecer a Deus é o melhor caminho. E a gente realmente acredita que temos que ter fé em Deus, que Ele tem o melhor para nós. Numa teoria simples ou numa introdução de oratória como essa que eu fiz, é fácil acreditar e é fácil ouvir. Mas na realidade, na prática mesmo, na vida, nem sempre obedecer e nem sempre seguir por fé é fácil. Porque nem sempre a vida nos trata com carinho e flores. Tem situações que é mais complicado obedecer. Por quê? Porque a gente vê todo mundo dando certo, vê vários caminhos que se a gente acha na nossa concepção que se a gente for vai dar certo, mas na realidade a obediência às vezes pesa um pouco mais. A gente até tem fé, mas às vezes a gente vê que a nossa fé não está lá surgindo tanto efeito. A gente não vê resultado, a gente não vê fruto. Aí complica, porque a gente sabe que é melhor obedecer do que sacrificar, mas às vezes a obediência pesa. Por que a obediência pesa às vezes, Charles? Porque a obediência às vezes pode trazer perdas para nós. Às vezes, vou dizer uma coisa para vocês, e você já deve ter vivido isso, às vezes obedecer a Deus te faz perder. Às vezes ter fé em Deus pode te fazer perder. Mas o que eu quero te inspirar através da palavra de Deus hoje é que nem toda perda é uma derrota. Nem toda perda é uma derrota. Pelo contrário, o Evangelho de Jesus é muito claro ao dizer para nós: quem quer ganhar aquela vida tem que perder essa. Então a Bíblia ainda vai dizer que Jesus escolheu as coisas loucas desse mundo para enganar as sábias. Então é desse jeito, às vezes Deus nos faz perder aqui para ganhar lá na frente. Mas por isso que eu e você temos que perseverar na obediência e na fé. Só que eu sei que eu estou pregando para pessoas que já viveram diversas situações, e teve situações onde a sua fé foi colocada à prova. Por quê? Porque você olhou para um lado e para o outro, e tinha um caminho que você falou: esse caminho aqui é o melhor, mas não era o caminho da obediência. Aliás, esse caminho que parecia que tudo ia dar certo, era o caminho da desobediência. Sei que eu estou pregando para pessoas que perseverou a vida durante anos e anos em fé, mas nada mudou. Parece que passou 1 ano, passou 2, passou 5 e não teve resultado. Ela teve fé, só que às vezes a gente cansa até de acreditar, a gente cansa de orar pelo mesmo motivo. Mas a palavra de Deus para mim e para você hoje é: ainda vale obedecer a Deus, ainda vale a pena ter fé em Deus. Para a gente exemplificar na parte prática do que eu estou falando nessa palavra introdutória para vocês, eu quero citar a história desse cara que nós introduzimos nesse texto de 1 Reis, capítulo 18, a história do profeta Elias. O profeta Elias era um homem de Deus, um homem que Deus usou na terra para realizar milagres sobrenaturais, mas um homem que dá lições extraordinárias para a gente sobre como vale a pena perseverar na obediência e na fé em Deus, como vale a pena perseverar em continuar obedecendo e continuar tendo fé em Deus. E é sobre isso que eu quero falar com a igreja nessa noite, porque eu sei que nós já estamos aí avançando, quase chegando no mês 6 do ano de 2022. Parece que foi ontem que começou essa tal dessa pandemia. 2020, março de 2020, se eu não me engano. Já se vão 2 anos e alguns meses, como a nossa vida mudou nesses dias. Na realidade, eu sei que muitas pessoas, ao virar o ano de 2019 para 2020, virou cheio de planos, projetos e sonhos. A pandemia veio e travou alguns. E às vezes a nossa fé esmoreceu, a gente falou assim: poxa, se eu tivesse tomado outra decisão, talvez eu estaria melhor. Mas a palavra de Deus, como eu disse, a palavra de Deus é apta para ensinar, para corrigir e para consolar. Então essa palavra consola o teu coração nessa noite. Vale a pena você continuar obedecendo e tendo fé em Deus. Se te acalma e te consola, eu te digo: você está no caminho certo se você escolheu o caminho da obediência e o caminho da fé. A palavra que eu quero dizer para você hoje, nesta noite: o profeta Elias, como eu disse, realizou grandes e grandes milagres, mas ele passou por uma situação onde muitos apontavam que ele podia ter perdido, porque um cara que realizou diversos milagres, agora ele vai ser ameaçado. Quem conhece a história do profeta Elias sabe. Elias fala um dia que não vai chover, para de chover, durante 3 anos e meio, não chove na terra. Deus leva ele para um lugar, mas depois ele vai ter que voltar. Ele vai enfrentar os profetas de Baal, vai cair fogo do céu, ele vai matar os profetas de Baal, mas aí e depois ele vai orar e vai chover sobre a terra. Essa é a história de forma muito resumida. Agora eu quero te mostrar nessa história efeitos práticos de que vale a pena obedecer e vale a pena ter fé. Porque às vezes a gente passa tempos e tempos e parece que a gente não vê resultado da nossa fé e da nossa obediência. Mas eu quero lhe dizer, meu irmão, que nem toda perda é uma derrota. Às vezes você pensa que está perdendo, como Elias pode ter pensado, mas na realidade é Deus abrindo portas para um novo caminho na sua vida.
Elias, então, ele vai, para a gente entender o contexto que está vivendo aqui, a gente volta no capítulo 17, nós lemos o capítulo 18, e nós voltamos no capítulo 17. No capítulo 17, a Bíblia diz que está reinando sobre o povo um cara chamado Acabe. A Bíblia vai dizer que esse cara vai fazer o que era mal aos olhos de Deus. Aliás, Acabe faz tudo que é errado diante de Deus. Além disso, Acabe casa com uma mulher chamada Jezabel. E Jezabel começa a, no meio do povo de Deus, colocar uma doutrina pagã. E dentre várias que ela fez, uma se destaca. A doutrina que ela começa a acreditar a um Deus chamado Baal, acreditar toda a prosperidade do povo. Naquela época, toda a economia, toda a parte econômica, financeira daquela comunidade girava em torno do trabalho agropecuário, posso assim dizer. Então o povo naquela época dependia muito das suas plantações, e quem vive da plantação sabe, a chuva é necessária. Jezabel começa a colocar uma doutrina pagã dentro do povo, porque ela começa a dizer, quando chove, molha a terra, vocês colhem a plantação de vocês, é Baal dando prosperidade para vocês. Jezabel começa a colocar uma doutrina errada, só que Elias vai ter que se posicionar, porque Elias não desobedece a Deus. Elias vai se posicionar em obediência e em fé. Mas alguém pode dizer, Elias, não se levante contra Jezabel, não se levante contra Acabe. Por quê? Porque eles são os reis. Se você se levantar contra eles, você vai ter um problema. Elias falou assim, olha, eu prefiro agradar a Deus do que agradar os reis. Eu não vou me calar, eu vou me posicionar aqui e eu vou dizer para todo mundo, não é Baal que dá a chuva, não é Baal que faz o povo prosperar. Porque Jezabel colocou uma doutrina e o povo estava acreditando que quando chovia, era Baal dando prosperidade para o povo. Só que Elias sabia, não é Baal que dá prosperidade para o povo, a chuva só cai porque Deus permite. Elias então se posiciona e fala o seguinte, olha, para vocês entenderem que não é Baal que manda chuva, eu vou dizer uma coisa para vocês, sobre a minha palavra, sobre Deus de Israel, eu digo para vocês, não vai haver mais chuva sobre a terra. Pois bem, aqui começa a saga de Elias. Durante 3 anos, nessa primeira palavra, Elias vai dizer, não chove mais sobre a terra. Quando Elias fala que não chove, Deus escuta a oração de Elias, Deus escuta a profecia de Elias, e não há mais chuva sobre a terra. Agora a gente precisa pensar um pouco no que vai acontecer. Elias vivia na mesma comunidade, na mesma nação, onde ele mesmo diz que não ia chover. Então Elias acaba por se tornar, Rangel, vítima da sua própria palavra. Porque se não chove na terra, não tem plantação que sustente. Se não chove na terra, sequer tinha água para o povo beber. Só que o profeta Elias, ele está dentro da comunidade que vai faltar água, que vai faltar comida. Quando Deus escuta a oração e permite que aquilo que Elias falou se torne realidade, durante 3 anos e meio não chove mais, Elias falou assim na realidade, sobre a minha palavra eu digo para vocês, não vai mais chover. Deus seca a terra, não se chove mais. Quando Elias se posiciona, o que Elias quer na realidade é mostrar que Deus não divide a glória dele com ninguém. Então Elias estava mostrando, vocês estão atribuindo a Baal a prosperidade de vocês. Só que eu vou dizer para vocês, Baal não manda em nada. Vocês só prosperam porque Deus quer que vocês prosperem. Vocês só crescem porque Deus quer que vocês crescem. Então eu vou mostrar, se vocês acreditam a Baal, eu vou dizer, não chove mais sobre a terra. Para de chover sobre a terra. Só que Elias acaba por ser também vítima dessa mesma palavra. Porque Elias está exatamente no lugar onde não vai chover mais. E se não chove, não tem plantação que dê certo. Se não chove, pode acabar a água que o povo precisa para beber. Aí você me pergunta assim, sem chuva, o país, a nação entra em crise? Entra em crise, ainda mais naquela época. Sem água, imagine hoje, meus irmãos, se passa 3 anos e meio sem chover, hoje entraria em crise, imagine naquela época. Então Elias vai entrar naquela crise onde ele mesmo profetizou. Mas aí você pode se perguntar, por que Deus permite que não chova, permitindo o próprio povo dele perder? Porque quando Deus escuta a palavra dele, quando Deus permite que a palavra de Elias se torne verdade e não chova, naquela época também tinha homens e mulheres de Deus. Então quando Elias fala sobre essa terra não chove, Elias estava dizendo que sobre as famílias do povo de Deus que estavam lá, não choveria mais também. Então, tão certo aqueles que eram pagãos, como aqueles que ainda estavam confiando em Deus, não ia chover para ninguém. Se não chovesse para ninguém, a crise era certa. Ia faltar o que comer, ia faltar o que beber. Aí você pode me perguntar, por que, Jameson?
por que Deus permitiu que a água parasse, inclusive, sobre aqueles que poderiam temer o nome dele? Por que Deus permitiu que não chovesse, permitindo o povo dele perder? É porque tem momentos, meus irmãos, que nessa época, o povo de Deus, que temia a Deus, estava dando ouvidos às doutrinas pagãs. E tinha povo de Deus acreditando que só chovia porque Baal permitia. Tinha povo de Deus, Adriana, acreditando que quando chovia era Baal abençoando. E o que Deus vai fazer? Deus vai fazer, sabe de uma coisa? Então não vai chover mesmo. Durante 3 anos e meio não vai chover sobre essa terra. Aí você me pergunta, mas Jameson, por que Deus vai permitir o povo dele perder? Porque o povo dele vai entrar em crise. É porque o povo dele estava indo por um caminho que não era bom aos olhos de Deus. E tem momentos na vida que Deus prefere nos ver perdendo do que nos ver perdidos. Deus estava vendo, o caminho não é bom, vocês estão indo por um caminho que não me agrada e esse caminho não vai dar certo para vocês. Então eu vou fazer um negócio para vocês, eu vou fazer parar de chover para vocês verem que não é Baal nenhum, a solução do seu problema está justamente no Deus que você serve. Eu vim dizer uma coisa para vocês, porque tem hora que alguns momentos da vida a gente acha que a solução está nisso ou naquilo. A gente acha que não é Deus que nos abençoa, é o nosso chefe que dá uma promoção, ou é o banco que dá o dinheiro, ou algo do tipo. Só que Deus às vezes vai fazer a gente passar por algumas situações que não tem outra saída a não ser reconhecer que a bênção vem dele, a prosperidade vem dele, o sucesso vem dele, a fama vem dele, o poder vem dele, a alegria vem dele, a cura vem dele, a saúde vem dele, é tudo por meio dele, para a glória dele. É por isso que tem hora que Deus fala assim, ó, não chove sobre a sua vida mais, não chove durante um tempo sobre a sua história. Por quê? Para você ver que tudo vem dele. Então tem hora que Deus vai te permitir perder, para que você não seja uma pessoa perdida. Aí sabe o que acontece? Não vai chover sobre a terra. Só que no decorrer do texto a gente começa a ver como Deus cuida de uma pessoa que persevera na obediência e na fé. Porque Elias foi alguém que se posicionou e falou, eu tenho fé em Deus, eu me posiciono em Deus, e eu obedeço a Deus. Só que parou de chover, ou seja, vem sede e vem fome sobre a terra. Elias começa a padecer como os outros padeceram. Poderia padecer como os outros padeceram, com sede e com fome. Só que Deus vai cuidar de Elias. Porque escuta uma coisa, Deus sempre cuida daquele que persevera na obediência e na fé. Vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Deus escuta a tua oração quando você fala, meu Deus, está tudo dando errado, mas eu ainda acredito que por fim o meu Redentor se levantará em meu favor. E aleluia, aleluia. Você não entendeu? Eu vou repetir para você entender no nome de Jesus. Há esperança para você que está perseverando em fé, perseverando em obediência. Deus diz, é claro e é simples de entender. O caminho da obediência é o caminho que Deus escolheu para você trilhar. Pode o mundo todo estar trilhando outro caminho, mas você não, você trilha o caminho da obediência. Mas Jameson, esse caminho está me fazendo perder. Segura, perde hoje, mas amanhã você não tem ideia do que Deus tem preparado para a tua vida em nome de Jesus. Aí Deus pega, fala assim, Elias, escuta uma coisa, Elias, vai padecer fome, vai padecer sede, mas eu digo uma coisa, Elias, sai daqui agora, porque Jezabel já começou a armar armadilha para matar Elias. Deus fala, Elias, sai daqui, vai para o Oriente, vai para um lugar chamado Querite. Elias, vai para Querite, porque lá eu vou cuidar de você. Só que Querite tem um ribeiro. Ribeiro é um pequeno curso de água. Perceba, a terra está no momento de seca, está faltando o que beber, está faltando o que comer, porque a plantação não dá certo. E Deus fala, Elias, fica tranquilo, cara, está todo mundo aqui nessa confusão, né? Sai devagarzinho, caladinho, e vai para um lugar chamado Querite. E Elias fala assim, mas Deus, o que eu vou achar em Querite? Se aqui no meio da cidade não está tendo o que comer, o que eu vou achar em Querite? É lá que eu vou morrer mesmo. E Deus fala assim, Elias, vai para Querite, porque lá tem um ribeiro de água para você beber, não tem ninguém lá, o ribeiro é só para você. Aí o ribeiro fala assim, beleza, a água eu sei que o Senhor vai mandar, mas e o que comer? Elias, fica tranquilo, porque eu já dei ordem para os corvos, que eles vão de manhã e de tarde, levar pão e levar carne para você comer. Elias, vai para Querite. Só que essa palavra vem no momento que Elias está no momento da seca, ali, a seca vai começar a invadir o povo.
E Deus fala assim: Elias, vai para o ribeiro, vai para Querite, porque lá tem um ribeiro. Deus já tinha preparado um pouco de água para o profeta no tempo de seca. Consegue entender? Deus já tinha preparado um lugar para ele beber, enquanto o mundo estava no tempo de seca. Eu vou explicar para você nessa noite no nome de Jesus. É que no tempo de crise, num tempo de dificuldade, Deus tem sempre uma válvula de escape para mim e para você. Eu quero lhe dizer em nome de Jesus, mas isso é só para quem persevera na obediência, só para quem acredita que obedecer a Deus ainda faz diferença na terra. Não é à toa que o livro do profeta Malaquias vai dizer: e outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Eu vim dizer uma palavra para você no nome de Jesus. Vale a pena temer o Senhor, vale a pena acreditar que Deus está cuidando de você, porque quando todo mundo gritar e falar: acabou a água, é tempo de crise, Deus já preparou um ribeiro para você. Há um rio cujas águas alegram a cidade do trono de Deus, não te faltará o que beber. Elias, vai para o ribeiro de Querite, porque lá tem um ribeiro, lá tem um negócio para você beber. E Elias fala: Senhor, beleza, a água está aí, a água é o ribeiro, já vi que tem uma água para mim, mas o que eu vou comer? Aí Deus fala assim: Elias, fica tranquilo, rapaz, porque aqueles que perseveram na minha obediência, em eu me obedecer, e aqueles que têm fé que eu posso fazer milagres sobrenaturais, vivem milagres sobrenaturais. Sabe por que muitas vezes a gente não vive coisas sobrenaturais da parte de Deus? É porque a gente não acredita que a gente pode viver. Às vezes a gente não tem fé suficiente de que Deus pode realizar coisas sobrenaturais na gente. Acho que na última vez que eu preguei eu disse isso, eu vou repetir. Lembra de Atos 12 ou Atos 16? Onde a Bíblia diz que Pedro, o apóstolo Pedro, está preso. E a igreja começa a orar, a igreja se reúne numa casa para orar. Orar pelo quê? Para Deus libertar Pedro. Só que Pedro está preso, mas a igreja está perseverando na oração. E qual é a oração da igreja? Deus, liberta Pedro. Deus, liberta Pedro. A igreja começa a orar, Deus, liberta Pedro. Pedro já saiu da prisão e Pedro está indo em direção à casa onde a igreja está orando. Então, Guilherme, a igreja está orando: Deus, liberta Pedro, Deus, liberta Pedro. E Pedro já está chegando perto, Pedro já está livre. Pedro chega na casa de oração, bate na porta e fala assim: espera alguém chegar. Quando alguém sai na porta, enxerga Pedro. Quando alguém vê que é Pedro, nem dá resposta para Pedro, volta correndo para o povo que está orando. Quando ele chega, vê que o povo está orando, Deus, liberta Pedro, Deus, liberta Pedro. Só que Pedro já está na porta da casa, falando assim: eu estou aqui, eu estou livre. Quem viu Pedro lá fora, chega e fala assim: irmãos, para a oração um pouquinho aí, porque Pedro está lá fora. Aí sabe o que a Bíblia diz? Que eles não acreditam que Pedro está lá fora. Só que eles estão orando para Deus libertar Pedro. Mas quando alguém fala que Pedro está livre e está batendo na porta, André, eles não acreditam que pode ser Pedro. Alguém fala: você está orando pelo quê? Para Deus libertar Pedro. Não, mas Pedro está lá fora. Não, Pedro está preso. Mas você orou para quê? Para Deus libertar Pedro. Mas Pedro já está livre. Não, não pode ser, Pedro está preso ainda. Mas você está orando. Eu vim lhe dizer no nome de Jesus: passa a acreditar no poder da oração. Deus, aleluia. Eu sinto Deus nesse lugar, então eu vou profetizar. Tem gente aqui que está orando e a palavra de Deus é certa. Persevera na oração, porque a oração pode muito em seus efeitos. Segura essa palavra em nome de Jesus, porque você pode até não estar vendo, mas a resposta da tua oração pode estar alguns dias de bater na tua porta e dizer: cheguei. Escuta, Elias vai para Querite, porque lá tem um ribeiro, você bebe água lá. E a comida fica tranquilo, porque eu dei ordem para os corvos. De manhã eles vão vir e vão trazer pão e carne para você. E no final da tarde, os corvos vêm de novo e traz pão e carne para você comer de novo. Pergunto para a igreja: alguém já viu corvo aqui que traz comida todo dia? Não tem como explicar. Se você pegar um corvo aqui hoje e dizer para ti: vai lá na casa tal e leva comida, o corvo vai nem entender o que você está falando. Mas como a gente serve um Deus que pode todas as coisas, Ele dá ordem para mim, dá ordem para você, dá ordem para o corvo, dá ordem para o presidente, dá ordem para quem Ele quiser, porque Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Só que olha o que Deus vai ensinar. Olha Elias, você bebe a água do ribeiro e você come do que os corvos vão levar para te comer, para você comer, porque eles vão te sustentar.
que Deus estava ensinando para Elias? Elias, quem persevera na obediência e na fé, eu dou uma aula só para quem pagou essa matrícula. Quem persevera na obediência e na fé, eu dou uma aula. Qual é a aula? A aula do equilíbrio. Como assim? Deus vai ensinar Elias a escola do equilíbrio. Deus vai ensinar Elias a como ele consegue conectar o natural com o sobrenatural. Deus falou assim: Elias, fica tranquilo, cara. Se você tiver com sede, você vai lá no ribeiro e bebe água. Isso é o natural. E quando você tiver com fome, olha para o alto, porque de lá virá a provisão que eu estou mandando para você. É como se Deus estivesse falando bem assim: o ribeiro é natural, a comida vindo alto é sobrenatural, Elias. O natural você vai lá e bebe, o sobrenatural pode deixar que eu venha fazer para você. Eu vim liberar uma palavra em nome de Jesus, por favor, recebe. Deus está falando que está ensinando para alguém aqui a escola do equilíbrio. Aquilo que você pode fazer, você vai lá no ribeiro e bebe, mas aquilo que você não tem força, aquilo que você não tem recurso, aquilo que não tem jeito, prepara, porque Deus vai mandar alguém, mas com fome você não vai ficar. Deus mandará você e você viverá na escola do sobrenatural. Pergunta para a igreja: se Elias fica sem comer, ele morre sim ou não? Se Elias fica sem beber, ele morre sim ou não? Elias não pode ficar sem nenhum dos dois. É Deus ensinando, Guilherme, que todo extremismo é perigoso. Porque tem gente que acha que a solução dos seus problemas estão apenas nos recursos naturais. Passa a vida nos recursos naturais. Trabalha, 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 estuda, trabalha, 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 estuda, trabalha, trabalha, estuda. E tem o outro lado, o outro extremo, que acha que tudo cai do céu, que basta vir e fazer uma simples oração, que todos os seus problemas serão resolvidos. E Deus está ensinando para Elias: Elias, eu estou ensinando para você que todo extremo pode ser perigoso. Nenhum nem outro. Você fica no meio, você é um cara equilibrado. Não entendi, Deus. Deus fala assim: eu vou te ensinar, Elias. A escola do equilíbrio é assim: aquilo que você pode fazer, como ir no ribeiro e beber água, você vai lá e faz. Aquilo que você não pode fazer, que é prover a comida, você deixa que o sobrenatural eu vou fazer para você. Aí Deus fala assim: olha, o natural você faz, o sobrenatural eu faço. O natural você faz, o sobrenatural eu faço. Sabe o que Deus estava dizendo? Elias, quando você vive no natural, você faz todas as coisas que você pode, mas no sobrenatural, Elias, fica tranquilo, porque tudo acontece porque eu posso todas as coisas. Então fica tranquilo para você que está indo todo dia de manhã beber água no ribeiro, fazendo tua parte, correndo com a tua parte, fazendo o que é natural, porque o sobrenatural, aleluia, recebe essa palavra, Deus vai fazer em nome de Jesus. E eu libero uma palavra para você aqui no nome de Jesus. Não acha, porque tem gente que acha que tem níveis de problema que vão se esgotar. Tem gente que acha que níveis de problemas chega num nível que Deus não resolve mais. Não, essa situação aqui já deu, já passou do tempo, está muito difícil, está muito complicado, Deus não faz mais. Mas eu vim liberar uma palavra: não há nada demasiadamente difícil para o meu Deus e para o teu Deus. Deus ainda pode realizar milagres sobrenaturais para mim e para você. Deus fala assim: Elias, fica tranquilo, sobrenatural eu vou fazer. Só que aqui Deus vai ensinar outra coisa para Elias. Elias, eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Só que quando Deus está falando essa palavra para Elias, Elias não está em Querite ainda. Deus está falando assim: Elias, eu já dei ordem para os corvos irem te sustentar. Os corvos já sabem o endereço de onde devem ir, mas ele não está nem em Querite ainda. Deus está falando com Elias, Elias não está em Querite, mas Deus já mandou os corvos para Querite. Sabe por quê? Porque Deus garante, Deus se responsabiliza por aquilo que Ele manda você fazer. Se você está em obediência, Deus está sendo responsável com você. Sabe o que Deus estava querendo dizer aqui? Elias, fica tranquilo, eu já dei ordem para os corvos irem lá. É que Deus já chegou lá onde você acha que você vai chegar. Não entendeu? Eu vou dizer uma coisa para você como profeta, profetizo de olho aberto com autoridade nessa noite. Deus já está lá, naquele cargo público que você quer, Deus já sabe o órgão. Aquela casa própria que você quer, Deus já sabe o endereço, a cor das paredes. Aquele lugar que você sonha trabalhar, Deus já sabe o endereço, já sabe onde é o percurso. Eu vim profetizar que Deus já chegou aonde você tem sonhado e aonde você tem planejado, mas você precisa perseverar em obediência. Agora imagina comigo, por fé, Deus nesse momento, como Deus contempla passado, presente e futuro. Deus, quando olha para a nossa vida, Ele já sabe onde a gente vai chegar.
Por isso que Ele manda os corvos antes, porque Ele sabe que a gente vai chegar lá. Então quando Deus olha para mim e para a tua vida, e Deus olha para a gente e vê a gente chorando, amargurado, angustiado, porque parece que a porta não se abre. A gente bateu uma, bateu duas, bateu três, a porta não se abriu. A gente está chorando, angustiado, dizendo, acabou para mim, não tem como eu chegar lá, passou, já era. E Deus olhando para a gente por detrás da porta e dizendo assim, persevera mais um pouco, porque eu já cheguei, e você vai chegar também. Essa palavra vai consolar o coração de alguém, porque eu sei que eu estou pregando para pessoas aqui angustiadas, porque bateram na porta 1, 2, 3, 4, 5 vezes, e a palavra de Deus consola o teu coração, bata mais uma, mais duas, mais três, mais quatro, mais cinco, porque a palavra de Deus eu vou sustentar e vou te fazer chegar. Eu já dei ordem para ter provisão para você lá, então você vai chegar. Deus fala assim, Elias, só que eu gosto dos detalhes da Bíblia, porque Deus vai ser assim, Charles, Deus fala assim, Elias, eu já dei ordem para os corvos, para que ali ele te sustente. Então perceba, Elias não está em Querite, Deus falou, olha, Elias, eu falei para os corvos, para irem para Querite, e eles vão lá, deixar o pão para você. A palavra de Deus é certa ao dizer, ali haveria provisão para Elias, ali haveria provisão para Elias, ali haveria provisão para Elias. Sabe o que é isso? Tem muita gente que não consegue desfrutar da provisão de Deus, porque não consegue ficar firme num lugar. Deus falou, ali eu te abençoo, ali eu cumpro minha promessa na tua vida, ali eu faço o que eu te prometi que ia fazer. Só que tem gente, quando a decepção vem, a frustração vem, sai que nem doido, saindo, procurando uma porta aberta aqui, uma porta aberta ali, um lugar aqui, um lugar ali. E Deus está falando, eu dei ordem para ali te sustentar. Mas alguém está olhando, mas ali não tinha como ter sustentação de Deus, ali não tinha como ter provisão de Deus. Mas a palavra de Deus para mim e para você não olhe apenas com seus olhos naturais para o lugar que você está. Não ache que o lugar que você está é um lugar comum ou um lugar pequeno, e lá não tem como ter provisão de Deus. Sabe por quê? Porque você não se move por aquilo que você vê, você se move pela palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que Ele transforma lugares comuns em lugar de experimentar milagre. Deus transforma lugar comum em lugar de experimentar milagre. Eu vim profetizar na vida de alguém, levanta a mão para receber em nome de Jesus. Deus tem poder de mudar a tua situação aonde você está, porque tem gente falando assim, se eu mudasse para lá seria diferente, se eu mudasse para outro lugar seria diferente, se eu estivesse lá do outro lado do mundo seria diferente. Mas a palavra de Deus Deus pode mudar a tua história exatamente aonde você está. Deus não precisa mudar a tua situação geográfica para mudar a tua história. Elias, me obedece, cara, porque até aqui foi só Deus falando. Elias nem se movimentou ainda, foi Deus falando, Elias vai para Querite, lá tem um ribeiro, eu dei ordem para os corvos, ali eles vão te sustentar. O que Elias faz? Elias ouve a palavra de Deus. Diz a Bíblia no versículo 5, capítulo 17, e foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Porque muitas vezes o que Deus tem para fazer na minha vida está condicionado à minha obediência. Tem pessoas que não vivem milagres, porque não conseguem ter fé em submeter ao caminho do Senhor. Mas muitas vezes não haverá provisão se não houver obediência. Seguir a direção de Deus não é fácil. Quantos de nós acreditaríamos nessa palavra, de que corvos, pássaros, viriam com carne e pão, deixariam para a gente todos os dias, 2 vezes ao dia para a gente comer? Quando a gente olha para a palavra de Deus e lê esse relato, é fácil acreditar. Mas se coloca no papel de Elias, tu acreditaria que um pássaro viria 2 vezes ao dia e deixaria pão e carne para você comer? A posição de Elias não foi fácil, porque ele precisa acreditar e ter fé, ele precisa obedecer, e nem sempre seguir a direção de Deus é fácil. E muitas vezes, igreja, não tem esse negócio de sentir não, porque tem gente que fala, não senti de obedecer, não senti que era de Deus, não senti. Só que obediência e fé não é sentimento, é decisão. Pense só, eu dou esse exemplo sempre, pensa na sua casa,
O final de semana, aquela festa, aquela alegria toda. Quando você chega da igreja, no domingo à noite, você olha para a pia, está aquela montanha de louça. Eu quero te perguntar, se você for lavar só essa louça, só quando você sentir de lavar, quantos dias e meses essa louça vai ficar na sua casa? Você não vai sentir de lavar essa louça nunca. Porque tem coisa que não é sentimento, tem coisa que é fé, tem coisa que é obediência. Você não vai sentir, mas você precisa obedecer. Você não vai sentir que precisa mudar esse namoro para ter mais santidade, para Deus abençoar o seu casamento, mas você tem que ter fé, que mudando o teu namoro, Deus vai honrar o teu casamento. Você não tem que sentir que mudar o teu grupo de WhatsApp, sair de alguns grupos, vai mudar a tua história, mas você tem que ter fé e obediência em saber, isso vai mudar a minha vida para melhor, eu vou fazer. Se você for esperar fazer algumas coisas só quando você sentir, meu irmão, você não vai fazer muitas coisas na sua vida não, mas eu vim lhe dizer como profeta de Deus nessa noite, que se você acreditar na palavra que está sendo pregada nessa noite, e ter fé para seguir essa palavra, eu vim lhe dizer no nome de Jesus, Elias foi e fez conforme a palavra do Senhor, e o que Elias viveu milagres. Eu vim profetizar na tua vida em nome de Jesus. Se nessa noite você tiver fé e obediência para fazer aquilo que Deus está mandando você fazer, para levantar dessa cadeira e fazer aquilo que Papai do Céu está mandando, eu vim profetizar, recebe em nome de Jesus, você viverá um tempo de milagres. Aí Elias vai, faz conforme a palavra do Senhor. E Elias vai, todo dia Elias tinha o que beber e o que comer. Se o teclado estiver aí, pode vir. Todo dia Elias tinha o que comer, o que beber. Elias está acostumado em comer e em beber, tudo tranquilo. Do outro lado da cidade, está uma bagunça, uma confusão, não tem comida, está faltando água, aquela confusão toda. E Elias está no bem bom. Por quê? Todo dia tem o que comer, todo dia tem o que beber. Só que Elias, chega um tempo que Deus vai secar o ribeiro de Elias. Diz a Bíblia que passado dias o ribeiro se seca. Quando o ribeiro se seca, Elias se vê numa situação de derrota, porque ele vai perder o lugar de segurança. Elias olha para a cidade e vê que onde eles estão está faltando água e faltando comida. E agora Elias olha para a sua própria situação e vê, se está faltando água e comida lá, vai faltar para mim também. E o que Elias começa a viver, o que Elias começa a sentir, é que acabou para ele. Porque se não tem água, se não tem comida, Elias vai dizer, acabou para mim. Porque Elias se acomodou em Querite. Querite tinha água, Querite tinha comida, Querite tinha tudo. E agora o ribeiro se secou. Porque o ribeiro para Elias era um lugar de provisão provisória. Não era um lugar de Deus para Elias. Só que o ribeiro ficou tão legal para Elias, que Elias não quer mais sair de lá. Por quê? Porque lá ele tem água e tem comida. Só que ribeiro é pequena porção de água. E a Bíblia nos diz que o ribeiro de Querite, ele está à margem do Rio Jordão. Então Elias, quando ele vê que o ribeiro secou, André, ele começa a chorar, porque ele acha que o ribeiro era tudo que Deus tinha para ele. Só que Elias não consegue ver que além da margem do ribeiro, tem um rio que Deus pode dar tudo para ele. Mas o ribeiro, Elias está chorando porque ele se acostumou com aquilo que era pouco. Só que quando Deus percebe que Elias está preso no ribeiro, Deus fala, não Elias, não é isso que eu tenho para você. Mas Elias fala, Senhor, aqui é tão bom, eu sonhei com esse lugar, aqui é tranquilo, aqui é calmo, eu tenho que comer, eu tenho que beber. Deus fala, Elias, esse não é o meu propósito para você. Eu te levei aí para um tempo de provisão provisória. Era um tempo de passagem, Elias. Só que Elias se acostumou no ribeiro de Querite. Só que a Bíblia diz que chega um tempo que o ribeiro seca. E Elias fala, perdi, acabou para mim. Só que a gente tem aprendido que quando Deus cuida de quem obedece e quem tem fé nele, nem toda derrota é uma perda. Nem toda perda é uma derrota. Tem hora que perda é ponte para você ganhar. Consegue acreditar nisso?
Tem hora que você perde algo aqui e você fala assim: acabou para mim a maior derrota da minha vida. Isso aí é uma ponte que Deus está usando para te conectar com um novo caminho que Ele tem para você. Então tem hora que a gente está preso no ribeiro, chorando por causa do ribeiro de Querite, e a gente não consegue levantar os olhos e ver que além do ribeiro de Querite, que é uma pequena porção de água, Deus tem um rio de grandes águas para entregar para mim e para você. Aí Deus fala assim: Elias, não tem como eu te movimentar se eu não secar o ribeiro. Eu seco o ribeiro hoje para você, que é para você perceber que eu tenho algo mais para você. É como Deus dissesse assim: Elias, enquanto você tiver a oportunidade de ficar no ribeiro, você não vai viver aquilo que eu tenho para viver para você. Então, por mais que você chore hoje, eu vou secar o ribeiro, porque eu sei aonde eu tenho capacidade de te colocar. E o que eu tenho para você, Elias, é mais do que um pequeno curso d'água. Eu vim profetizar na tua vida em nome de Jesus. Tem hora que dói, né? Tem hora que machuca, porque a porta se fecha, a gente recebe um não, a gente é traído, a gente tem uma frustração, a gente tem uma decepção, e a gente acha como Elias achou: acabou para mim, já era, acabou, tudo que eu tinha aqui, olha, o meu sonho, o sonho da minha casa própria, o sonho do meu emprego, tudo aqui, ó, foi por água abaixo, meu casamento, acabou tudo. A gente se sente como Elias, naquela posição lá, fala assim: cara, se secou o ribeiro, acabou a minha vida. Só que quando o ribeiro se secar, não é que é o fim da sua história. Possa ser Deus te dando oportunidade de viver algo muito novo e muito melhor. Às vezes o ribeiro seca, não é um ponto final na tua história. Às vezes o ribeiro seca, é Papai do Céu digitando a tua história, dando um enter e iniciando um novo parágrafo, dizendo: esse parágrafo do ribeiro não é o que eu tenho para você, eu tenho muitas águas ainda mais profundas para você viver. Aí tem gente achando que quando o ribeiro seca é o ponto final de Deus na sua história. Só que não é não, filho, não é não, filha. É Deus mostrando para você: o ribeiro é muito pequeno de onde você pode chegar. Eu vim profetizar em nome de Jesus. A gente não chora por esmola, a gente não chora por coisa pequena, porque a gente tem um Deus grande e poderoso. Eu sei que o ribeiro era importante, eu sei que o ribeiro você gostava, era o sonho de vida, mas desculpa se essa palavra não te traz alegria, mas eu vou soltar porque Deus está mandando. O ribeiro não era o lugar que Deus tinha para você. Te fez chorar ontem, te faz chorar hoje, mas não era para você. Sabe por quê? Porque Deus tem muito mais para você. Mas Jameson, Deus quer me ver sofrendo? Não quer te ver sofrendo não. Deus quer ver você vivendo e vivendo bem. É por isso que Ele fala assim: eu seco o ribeiro hoje para te colocar no rio maior amanhã. Eu seco o ribeiro hoje para te colocar num lugar melhor hoje. Só que se Ele não secar o ribeiro, você não sai. É por isso que Ele seca, para dizer: você vai. Aí a palavra de Deus vem para Elias. E a primeira palavra quando Deus fala com Elias depois que o ribeiro secou é: levanta-te. Perceba que Deus não vai falar assim, pastor Anderson: ô meu filho, desculpa, tá? Não sabia que você ia ficar tão triste que o ribeiro secou. Não sabia que você ia ficar tão decepcionado. Deus fala assim: Elias, levanta. Deus não quer ver você perdendo tempo. É por isso que Deus dá a ordem logo: levanta daí, bora, tem muita coisa para você viver ainda. Deus fala assim: levanta, Elias. Se Deus manda Elias levantar, é porque ele está no chão. É como se quando o ribeiro de Querite secou, foi uma rasteira da vida em Elias. Acabou todo o ambiente de segurança dele. Escuta essa palavra agora. Elias está num lugar onde é o único lugar na região que tem comida e bebida. Quando o ribeiro seca, é como se a vida tivesse passado uma rasteira nele. Elias está no chão. Elias está no chão. Tem hora que parece que a vida vem assim, passa uma rasteira que a gente cai no chão e não tem nem força para levantar mais. Quando o ribeiro seca, é como se a vida tivesse passado uma rasteira e Elias tivesse derrubado Elias. Porque quando o ribeiro seca, Elias pensa: acabou para mim, acabou minha vida, acabou minha história. E Deus vem com uma palavra para Elias. Sabe qual é a palavra de consolo para Elias? Levanta daí. Levanta desse chão, rapaz. Deus conhece a dor. Deus conhece a tristeza.
Deus conhece o medo de tentar de novo. Deus conhece o receio de recomeçar. Deus conhece a dor que a queda teve. Deus sabe o que passa no seu coração, mas a palavra ainda é: levanta-te. Elias no chão não resolve nada, mas Deus sabe que se Elias se levantar e caminhar rumo ao propósito, a história tem data e hora para mudar de história. Vou soltar essa palavra porque eu sinto de Deus. Enquanto você ficar trancado aí, chorando, amargurado, se lamentando, porque o ribeiro que você tinha se secou e acabou, a tua vida não anda. Mas quando você tomar uma decisão de se levantar desse chão e dizer: Senhor, eu realmente não acredito que tem chance para mim. Eu realmente acredito que a minha vida acabou. Mas se a tua palavra é para eu me levantar, então eu decido hoje me levantar e caminhar em direção ao teu propósito. Aí Elias se levanta e começa a caminhar. Quando Elias se levanta e começa a caminhar, Deus vai mudando a história de Elias. E Deus vai mostrando para Elias: Elias, eu só sequei o ribeiro, cara, para te mostrar num lugar melhor. Elias, eu só sequei o ribeiro porque eu tenho um propósito maior na tua vida. Elias, você estava preso naquele ribeiro e não conseguia ver do outro lado o tanto de água que eu tinha para derramar na sua vida. Então Elias, levanta desse chão hoje, porque eu tenho algo maior na sua vida. Sabe por quê, Charles? Porque quando a gente está no chão, a terra começa a ditar quem eu sou e o que eu posso conseguir. Aí a gente só olha para os problemas, só olha para as dificuldades, só olha para as lamentações, só olha para as dificuldades e para os problemas. Mas quando a gente se levanta, a gente olha para o céu, aí a gente começa a olhar para o lugar onde, aleluia, 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 eu sinto Deus nessa casa. A gente olha para o alto e começa a perceber: do alto tem esperança, do alto tem uma possibilidade, do alto tem uma saída, do alto vem. Aí Elias se levanta. Deus manda: Elias, é o seguinte, cara, agora eu vou te colocar onde eu quero. Elias se levanta e já está com autoridade. Aí Elias vem, chama todo o povo e vai desafiar os profetas de Baal. E é aquela história, para resumir. Vamos ver quem é Deus de verdade. Os profetas de Baal ficam clamando, não desce fogo, não desce nada. Aí Elias fala: olha, vocês tiveram a oportunidade de vocês para ver quem é Deus de verdade. Agora eu vou clamar o meu Deus. Vamos ver se não vai derramar fogo. Aí Elias começa a organizar o altar. Só que a Bíblia diz que quando organiza todo o altar, perceba comigo, 3 anos e meio sem chover. Água é o produto mais valioso do momento. Não tem água para beber, não tem água para cozinhar, não tem água para plantar, não tem água para nada. 3 anos e meio sem cair uma gota d'água. Elias organiza o altar todo. Sabe o que Elias vai fazer, André? Diz a Bíblia que Elias pega 4 cântaros de água, enche de água e derrama no altar. Aí eu imagino que o povo já ficou doido. Falou assim: cara, o cara é doido. Não tem água para beber e o cara está derramando água no altar. Só que Elias não satisfeito, ele fala assim: ó, pega mais 4 cântaros de água, derrama de novo em volta do altar. Lá vai os servos, derrama de novo. O povo fica doido assim: esse cara está louco, não tem água para a gente beber, ele está derramando no altar. Elias não satisfeito, pega mais 4 cântaros e pela 3ª vez derrama a água no altar. E diz a Bíblia que foi tanta água que a água corria ao redor do altar e encheu todo aquele posicionamento do altar. Elias estava no chão até uns dias atrás porque não tinha água para ele beber, porque o ribeiro secou. Mas quando Elias ouviu a voz de Deus e resolveu se levantar, Elias agora está no altar de Deus, pegando água que está faltando e derramando no altar. Aí alguém podia falar: Elias, você está louco? 3 anos e meio sem chover. Tu me pega 4 cântaros de água e por 3 vezes você manda derramar nessa terra, manda derramar no altar. E a resposta de Elias deveria ser: até uns dias atrás eu estava no chão chorando, porque estava me faltando água para beber,
porque aquilo que me sustentava secou. Eu estava no chão chorando porque o ribeiro tinha se secado, mas eu resolvi ouvir a voz de Deus, ter fé nessa palavra e obedecer à voz de Deus. E depois que eu decidi obedecer e me levantei, aquilo que me fazia falta, hoje eu decidi colocar no altar. Aquilo que me fazia falta, hoje eu coloco no altar de Deus. Aquilo que era meu sonho ontem e não é mais hoje, porque acabou. Aquilo que foi destruído, aquilo que derrubaram, hoje eu coloco no altar de Deus, porque eu sei que é o melhor lugar para eu estar. Diz a Bíblia que quando Elias faz isso, Elias ora, desce fogo do céu, mata os profetas de Baal, e as pessoas começam a ver, nós servimos ao Deus de Elias, Ele é Deus de verdade, nós vamos servir Deus de Elias. Só que nesse momento, a terra ainda está 3 anos e meio sem chover, Mateus. A fome é grande, a sede é grande. Sabe o que acontece? Elias fala assim, opa, eu escutei alguma coisa. Eu escutei som de chuva. Mas Elias pode ter olhado para o céu, não tem nuvem, não tem nada, mas eu escutei um som de que vai chover. Acabe, rei Acabe, prepara aí, tá? Porque vai chover. Aí eu fico imaginando Acabe olhando para o céu assim. Você está dizendo que vai? Fica aí, eu vou cuidar da minha vida. Elias sobe para o monte e vai orar. Quando Elias sobe para o monte e vai orar, Elias chama o servo e fala assim, olha, vai lá no topo lá, para a ponta do mar. Eu escutei que vai chover, mas vê se está vendo algum sinal que vai chover mesmo. Vê se você consegue ver alguma coisa. Aí o servo vai lá, não tem nada não, volta e fala assim, Elias, é o seguinte, cara, deve ter escutado errado, que não tem sinal de chuva não. Elias, rapaz, eu escutei que ia chover. E eu escutei daquele mesmo que mandou eu me levantar de Querite e vir para cá. Quando ele fala, chove. Volta lá e vê se não tem sinal. Ele volta, segunda vez, não vê nada. Volta para Elias e fala, Elias, é o seguinte, cara, dessa vez você vai ser frustrado, porque não tem sinal de chuva não. Elias fala, volta lá porque vai chover. Eu escutei que vai chover. Eu escutei um ruído de chuva. Diz a Bíblia que o servo vai lá 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Na 7ª, na 6ª vez não vê nada. Na 7ª ele vai, vê um negócio estranho. Fala assim, ó, para Elias não ficar tão decepcionado, eu vou falar que viu alguma coisa. Quando ele volta, Elias fala assim, tu viu alguma coisa? Ó Elias, se você não ficar decepcionado, eu vou falar o que eu vi. Eu vi um negocinho parecendo uma nuvem, do tamanho aí da palma de um homem aí. Aí Elias fala assim, ó rapaz, corre lá para Acabe e manda ele preparar, porque está vindo uma chuva forte aí. Aí eu fico imaginando o servo de Elias bem assim, chuva? Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu acredito que mesmo que o servo tivesse voltado para Elias na 7ª vez e tivesse falado assim, eu não vi nada, a resposta de Elias ainda assim seria a mesma, sobe e avisa Acabe que vai vir chuva, porque Elias não estava se guiando por aquilo que ele via, Elias estava se guiando por aquilo que ele escutava. Elias não andava por vista. Não é à toa que o escritor aos Hebreus vai dizer, mas o meu justo viverá pela fé. Aleluia. E a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Aleluia. E eu e você somos daqueles que não enxergam com os olhos naturais. Eu e você enxergamos com os olhos da fé. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. É por isso que eu e você, mesmo quando não vemos nada, temos fé que Deus vai mudar a nossa história. Mesmo quando a gente não vê sinal de que algo vai acontecer, a gente não anda por aquilo que a gente vê.
Para você que tem promessa de Deus, vale a pena obedecer a Deus. Vale a pena perseverar na obediência. Vale a pena perseverar na fé. E eu sei que eu estou pregando para pessoas que estão em anos, com sonhos, com projetos, e parece que a coisa não manda, parece que a coisa não destrava. E você entrou 2022 e parece que ainda 2022, já estamos no mês 5, indo para o mês 6, e os seus olhos não conseguem ver. Mas eu vim dizer, você não precisa ver, você precisa acreditar. Fé, 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 aleluia. Você não anda por vista, meu irmão. Então acredita mesmo quando você não vê. Porque quem quer viver sobrenatural tem que ter fé de coisas sobrenaturais. Sabe o que acontece com Elias aqui? Eu vou terminar. Elias não era movido pelo que vê, ele não foi movido por uma nuvem, mas pelo que ele ouvia. Foi o ruído que ele escutou de que ia chover, que o fez acreditar que choveria. Ele andava por fé. E eu e você nessa noite, a palavra de Deus é: assim como Elias não parou, porque o ribeiro se secou, eu e você não vamos parar diante de ribeiros secos. Ribeiro se secou, pega a sua mala, levanta e fala: Senhor, qual é o próximo destino? Eu escolhi obedecer, e eu escolhi acreditar que o Senhor tem o melhor para mim. Elias não parou porque um ribeiro se secou. Então levanta a mão, eu quero profetizar em nome de Jesus. Você também não vai parar por esse ribeiro seco. Você não vai parar por esse emprego que você perdeu. Você não vai parar por essa queda no pecado. Você não vai parar por essa frustração e essa decepção. Eu vim profetizar: um ribeiro seco não faz você parar. Um ribeiro seco, porque eu e você não andamos por aquilo que a gente vê. Fica de pé e aqui eu concluo. Cara, para terminar, olha só o que Deus fez com Elias. Elias está chorando porque um ribeiro se secou. Deus levanta Elias e usa Elias como uma fonte, porque através de Elias veio chuva sobre toda a terra. Entenda, através de Elias Deus mandou chuva para a terra toda. Então Elias saiu de um chorão de ribeiro seco para uma fonte de água para outras pessoas. Eu vou te explicar uma coisa nessa noite. Deus te fez fonte para você não depender de ribeiro. Deus te fez fonte, você não depende de ribeiro. Eu vou profetizar cheio de Deus nessa noite. Eu vou profetizar cheio de Deus nessa noite. O que Deus fez na sua vida e o que Deus faz na sua vida, eu quero lhe dizer: esse ribeiro não é a sua felicidade, esse ribeiro não é a sua alegria. A sua alegria está nos Deus que fez ribeiro, que fez oceano, que fez os rios, que fez os mares. O Deus que você serve fez tudo isso, e Ele está dizendo: você não depende de ribeiros. Deus te fez fonte. E eu profetizo a última vez e eu entrego para o pastor Anderson. Crente, fé e obediência ainda vale a pena. Ainda vale a pena acreditar que obedecer a Deus transforma a sua vida. Ainda vale a pena acreditar que ter fé em Deus te faz andar em lugares altos e sobrenaturais. E eu profetizo: você não depende de ribeiro para ser feliz. Tua felicidade está em Deus. Se secou um ribeiro hoje aqui, eu profetizo: outros muitos rios se abrirão ali. Deus te fez fonte. Sabe o que é isso? É que não só você terá água, como águas de Deus passarão pela tua vida e alcançarão outras pessoas. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim.
Pai, nós recebemos essa palavra que foi ministrada, Senhor Deus, para entender, Pai amado, que algumas perdas, algumas situações nós não entendemos, tal como Elias no ribeiro de Quiriate. Pai amado, será, Senhor Deus, algo para testemunha de algo grande que o Senhor vai nos dar, Senhor Deus. Nós recebemos essa palavra, Pai amado, para caminhar, Senhor Deus, compreendendo que algumas perdas momentâneas, na verdade, Deus às vezes faz secar algumas fontes, como o pastor Jameson falou. E eu sei que eu estou sendo usado por Deus para ministrar essa igreja. É porque o melhor de Deus, o grande rio de Deus, vai fluir sobre a sua vida. Se você crê, então adore ao Senhor comigo, dizendo: Ele está cuidando, Ele está cuidando, Ele está cuidando. Cresce, Gabriel, comigo.